Olá, meus amados, queridos irmãos, pessoas amigas, nosso Porções Diárias da Palavra, mais uma vez compartilhando com você um versículo da palavra, um texto para meditação, para o encorajamento, para o fortalecimento da fé. E neste tempo é sempre muito especial quando nós podemos aqui juntos compartilhar alguns versículos, não é, que trazem para nós orientação, ensinos, conselhos, ajudas para todas as áreas da nossa vida. Estamos desenvolvendo a série sobre Provérbios. Provérbios é um livro muito importante para ser lido por todos nós. É um livro que devemos sempre estar voltando a ele, porque tem ensinamentos práticos para a nossa convivência familiar, nossa convivência na sociedade, nossa vida como povo de Deus, caminhos que devemos assim então seguir, a maneira pela qual devemos nos comportar. E são muitos os ensinamentos, né? Em meio a tantas necessidades que temos, e a oportunidade então de ouvir os conselhos da palavra de Deus, especialmente dos provérbios, são muito importantes para nós. Quero compartilhar hoje o texto que está em Provérbios, no capítulo 6, e assim então vou ler dos versículos 16 ao versículo 19, e a palavra do Senhor diz assim para nós: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Amém. Esse é o texto para nós, é a palavra do Senhor, quando podemos aqui encontrar algumas lições, algumas verdades, especialmente quando nós estamos percebendo a maneira pela qual devemos viver como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Em meio a tantas situações confusas, inquietantes, diversas que nós nos envolvemos, e aqui está um texto que relata ou retrata as diversas situações ou questões que envolvem a nossa vida diretamente. Por exemplo, aqui tem a menção sobre as partes do nosso corpo. Você tem a menção dos olhos, tem a menção dos pés, tem a menção das mãos, tem a menção do coração, né? Então, fala de forma assim particular, específica, as áreas que envolvem a nossa vida. Por exemplo, quando você tem aqui a menção, né, de olhos cheios de orgulho, e aí você vai considerar a realidade da arrogância, né? A pessoa que, na verdade, olha para o outro com desprezo, olha para o ser humano, né, que, na verdade, deve ser alguém muito especial aos nossos olhos de Deus, mas, de repente, os nossos olhos, eles só enxergam coisas ruins, só enxergam nas pessoas também o aspecto negativo, o aspecto ruim. Então, aqui está dizendo sobre os olhos, ter o cuidado sobre este aspecto, né? Vai mencionar para nós língua mentirosa. Você pode imaginar que estrago que é uma pessoa que vive na mentira? A palavra de Deus já diz que a mentira, ela é do diabo, o pai da mentira é o diabo. Diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E aqui está dizendo que Deus odeia a língua mentirosa. Como é ruim, né? Você conviver com uma pessoa que vive na mentira. Ela usa a mentira para tapar ou tentar esconder uma situação, mente para um, mente para outro, mente para a família, mente para os amigos, mente no trabalho, mente para o patrão, mente para o empregado, e aí muitos vivem na mentira. Que coisa horrível, não é? Uma pessoa que é escrava da mentira, porque automaticamente está sendo usado pelo diabo, sendo escravizado também pelo diabo. E Deus odeia a língua mentirosa. Devemos considerar que a língua do cristão é língua correta, é língua certa, é língua boa, não é? Então, a língua da verdade, é aquela que sempre vai estar afirmando sim quando tem que ser sim, não quando tem que ser não. Então, uma pessoa verdadeira, não é? Essa é a consideração que o texto traz para nós. Podemos ainda encontrar no texto dizendo sobre a realidade de mãos, não é?
Mãos que derramam sangue inocente. Você pode imaginar isso, não é? Pessoas que têm manchado nas suas mãos a realidade do sofrimento imposto na vida de outra pessoa. Né? Pessoas que sofrem, pessoas que são agredidas, não é? Seja em diversos aspectos, não é? E então a palavra de Deus está falando isso, não é? Sobre o que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Também fala do coração, né? Coração que faz planos perversos. E aí, mesmo que nós tenhamos a forma de considerar, né, que a mente arquiteta planos diabólicos ou maquiavélicos, mas a palavra de Deus diz, faz a referência como o coração, como a sede, né, de todas essas emoções. E o Senhor Jesus, ele falou sobre o coração. Do coração é que saem os maus pensamentos, do coração é que saem coisas ruins, é do coração que procede, né, na verdade, esses caminhos maus. Ao ponto, né, que o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ainda que no livro de Provérbios, no capítulo 4, diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então aqui está dizendo para nós, né, que Deus odeia o coração que faz planos, né, ou que trama planos perversos. Né? Quantas pessoas que só vivem para pensar o mal, praticar o mal, fazer coisa errada, né, e assim então fazer sempre algo que ele pense que está sendo útil ou benéfico para ele, mesmo que sendo ao preço de impor, não é, um sofrimento, um prejuízo e às vezes até a morte, não é, do seu semelhante, porque no coração dele ele arquitetou um plano perverso. Isso é o que está dizendo a palavra de Deus. E ainda diz aqui, pés que se apressam para fazer o mal. Pés que se apressam para fazer o mal. Que coisa terrível, né? Podemos perceber que existem pessoas que vivem dessa maneira. Podemos encontrar, talvez, algumas situações dessa em uma pessoa, duas, três, talvez todos esses elementos em uma mesma pessoa. Só que eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu querido amigo, é que nós podemos muitas vezes olhar para fora, olhar para o outro. A outra pessoa faz isso, a outra pessoa realiza isso, na outra pessoa esses adjetivos que foram colocados aqui, e sabemos que todos eles são negativos, foram colocados e estão na outra pessoa. Mas eu gostaria de dizer para você que o nosso coração também é assim, a nossa mente também é assim, os nossos olhos também são assim. Nós também podemos incorrer nessas mesmas realidades. Nós podemos, em algum momento da nossa trajetória, estarmos também permitindo que o maligno esteja usando algum desses elementos que existem em nós para a promoção de algo ruim ou de algo que é condenável pelo Senhor. E o texto termina falando que esses elementos todos contribuem para o resultado final, porque diz aqui sobre a testemunha falsa e aquele que profere mentiras e espalha ou semeia discórdia entre os irmãos. Ou seja, sempre está promovendo a confusão, a inimizade, a desarmonia, provocando um estrago no seio da família, no local de trabalho, no ambiente da igreja. Então temos que ter cuidado para que de forma alguma venhamos a permitir que esses elementos que estão aqui, narrados pela palavra de Deus, façam parte da nossa vida. Porque nós podemos também, em algum momento, estarmos sendo afetados ou estarmos sendo usados de forma equivocada e assim então permitindo que o mal também esteja sendo feito através da nossa vida. Então, precisamos ter cuidado, precisamos viver alerta, precisamos viver na dependência de Deus, estarmos atentos para que em momento algum venhamos a ser uma pedra de tropeço ou uma falsa testemunha do Senhor Jesus e provocando a confusão entre as pessoas à nossa volta ou
até mesmo na sociedade ou para o reino de Deus. Assim, então, conselhos da palavra para nós hoje, conselhos muito especiais e que são muito importantes para a nossa vida e a nossa vida com Deus. Que assim você seja muito encorajado, fortalecido, abençoado por esta palavra, não é, pela palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, e que assim o Senhor Deus seja com todos nós e Ele nos abençoe. Quero convidar você para nós estarmos juntos orando neste momento. Querido Deus, Senhor amado, queremos aqui agradecer pela revelação da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocarmos, ó Deus, na vida prática a Tua palavra. Aquilo que nós temos que deixar de lado, Deus, temos que abrir mão, temos que fazer uma autoavaliação, Deus, uma introspecção da nossa realidade, Deus, e assim, Deus, estarmos percebendo, Deus, aquilo que tem que ser mudado na nossa vida. Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, e que o Senhor esteja fazendo as mudanças necessárias. E bem como, Deus, que o Senhor esteja nos ajudando, Deus, para cada vez mais estarmos completamente tomados pela Tua palavra, Deus, e bem como, Deus, fazermos aquilo que de fato é o correto, o justo, aquilo que é santo, aquilo que é de fato agradável aos Teus olhos, que concorre, Deus, para o bem, que concorre, Deus, para o crescimento do reino, e que venha, Deus, trazer comunhão, trazer alegria, satisfação no meio do Teu povo, Deus. Que o Senhor nos use como instrumento, Deus, para abençoar a vida de outras pessoas à nossa volta. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que seja conosco, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Um grande abraço para você, fique com Deus, fique na paz. Assim então, até nosso próximo encontro.